Olá, começa agora a entrevista especial do canal Empreender e hoje o nosso tema é importante, hein? Vendas. Você que tem uma empresa, você sabe que essa relação com o cliente é super importante, né? Afinal de contas, é o que vai definir o seu sucesso aí, o sucesso da sua empresa. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua companhia. E para a gente conversar sobre esse assunto, nosso entrevistado hoje é o Albert Guedes. Ele que é especialista em vendas e vai responder algumas questões como, por exemplo, será que o cliente tem sempre razão? E só para você ter uma ideia de quem é o Guedes, ele já vendeu o ano passado, fez em negociações mais de 3,5 milhões de reais. E ele, pessoalmente, já ministrou mais de 4.200 horas de cursos sobre vendas. Albert, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, espero poder contribuir. Vamos nessa então. Albert, para a gente começar, o que é venda? Boa pergunta, abrangente, mas existe uma explicação na minha percepção que pode ser muito direta. Venda é o ato de você solucionar um problema e acelerar a decisão para a resolução de um problema que existe entre um cliente e o mercado. As empresas, elas existem para suprir uma necessidade ou resolver um problema do universo, vamos dizer assim, né? Quanto mais problema você resolve, mais lucro você tem. O vendedor, ele é o agente que une, que conecta, que liga o cliente com essa solução e auxilia na decisão, na tomada de decisão e na aceleração dessa tomada de decisão. Basicamente é isso que eu considero o que um vendedor de sucesso deve fazer. Desculpa, gente, agora eu tossi. Vou dar pergunta, tá? 3, 2, 1. Albert, e a partir dessa questão das vendas, como é que o empreendedor pode pensar com relação a isso? Como é que ele tem que pensar com relação ao cliente dele para que ele consiga atender aquela necessidade e, é claro, fazer com que a empresa dele também cresça, né? Sim. Márcio, isso é muito importante, porque assim, as pessoas, por incrível que pareça, negligenciam vendas quando pensam em empreender. É muito comum você encontrar hoje no mercado empresas que elas se dedicam a fazer todos os setores redondinhos, mas que elas não pensaram na lógica das vendas e investem pouco na área de vendas. Então eu diria para você o seguinte, a tua estrutura, o teu produto, a tua solução, ela precisa sim ter a tua atenção, mas o corpo de venda, como que você vai comunicar ao mercado, quais são todas as etapas que vão acontecer, desde a hora que você produz o teu produto, a tua solução, o teu serviço, até o cliente, a compra do cliente, não pode ser negligenciado. Isso infelizmente é muito comum. Pessoas que investem centenas de reais em maquinário, estrutura, produção do produto, mas que negligenciam e quando você pergunta, tá, mas cadê tua equipe de vendas? Eles não têm, o empreendedor não pensou em como comercializar aquilo. Por mais absurdo que pareça, isso é muito comum no nosso meio. Até porque a gente entende que vendas é o consumidor atrás de uma necessidade, algo que ele precisa. Mas a gente tem que levar em consideração que algumas empresas, elas normalmente têm um produto que talvez o cliente naquele momento não precise daquele produto, né? Ele não precisa daquilo. Ele tem que ter essa área de convencimento, né? Isso, por exemplo, às vezes o cliente já tem um carro, ok, o carro dele está servindo muito bem, e eu tenho uma concessionária, eu tenho que convencê-lo que é o momento dele trocar o carro, dele fazer essa troca na vida dele, ele vai assumir uma dívida, ele vai ter um gasto. Albert, como é que é essa negociação? Como é que é o ato para que a gente consiga convencer um cliente que ele precisa do nosso produto? Olha, eu costumo dizer que a partir do momento que você tenta convencer o cliente de que ele precisa do produto, você começa a ter um tipo de atrito de interesse, porque vira um cabo de força. Você dizendo que ele precisa, ele dizendo que não precisa. Então eu costumo usar uma frase que é até meio clichê, mas que é a seguinte, que eu uso nos meus treinamentos. Vender é mais sobre conhecer o seu cliente do que sobre convencer o seu cliente. Então, a partir do momento que você identifica um cliente que tem uma necessidade, ele pode não ter a ciência ou a noção de que ele tem aquela necessidade naquele momento. Você pode antecipar essa decisão. Agora, eu costumo dizer que se você está gastando energia
tentando colocar, por exemplo, usando o exemplo do carro, vender um carro esportivo para um pai de família. Você consegue? Consegue. Hoje existem técnicas, gatilhos mentais que você consegue fazer isso. Mas não é o que eu indico, porque a energia que você vai gastar é muito grande e talvez você vai fazer uma venda só para aquele cliente, porque ele depois pode se arrepender daquela compra. Então, a dica que eu dou para todo empreendedor: escolha bem o seu nicho de mercado, tá? Entenda qual que é a solução que o teu produto tem, no caso do teu carro, e busque pessoas que estão precisando se locomover, que vão fazer, que a tua venda vai fazer uma diferença verdadeira na vida daquela pessoa. O teu produto vai fazer uma diferença verdadeira na vida daquela pessoa. Você vai economizar tempo da negociação e vai gastar mais tempo escolhendo, nichando o cliente que ele já está propício a adquirir o teu produto. Principalmente já tem o valor, o ticket médio possível para comprar o teu produto. Então, eu costumo, através das minhas consultorias, meus treinamentos e das plataformas de treinamento, ajustar isso nas empresas para que elas cheguem no objetivo da meta mais rápido, tirando fazendo alguns atalhos como esse. Escolhendo bem o nicho e, ao invés de convencer, conhecendo o seu cliente para dar um tiro tiro certeiro. Um tiro certeiro, né? Um tiro de sniper com um canhão. Albert, muitos empreendedores têm dificuldade com relação à precificação. Quando a gente fala de precificação, a gente vai para aquela fórmula, que é a fórmula correta de se fazer, que é ver quanto que ele gasta com o produto, o que ele tem de custo na empresa dele, enfim, para chegar ao preço final. Mas eu queria ir um pouco além disso. Além desse cálculo que ele tem que fazer, que é um cálculo primordial para ele conseguir ter um preço justo e correto, o que mais ele tem que pensar na hora que ele vai fazer o preço do produto ou do serviço que ele presta? Como é que ele pode garantir, por exemplo, a qualidade desse produto a partir desse preço? Olha, Márcio, isso é uma pergunta muito legal, porque tem muita gente que está nos assistindo hoje, tá? Que está fazendo grandes números em vendas e não está vendo lucro, porque a precificação do seu produto ou do seu serviço está errada. Eu mesmo, até eu descobrir quanto que valia a minha hora, quanto que valia o meu treinamento, eu perdi muito dinheiro, porque muito mais do que os custos de produção de um produto, entra todo o investimento que você fez na tua carreira, o tempo que você se dedicou de estudo, a tua expertise, qual que é a demanda do mercado para a necessidade dessa informação que você está oferecendo, e você não tem como fazer uma conta simples disso. Tá? Você precisa parar na frente de uma planilha, colocar tudo isso de forma técnica para que você tenha uma margem de lucro que viabilize o seu negócio. Tá? Inclusive, tem treinamentos e cursos, tá, que eu disponibilizo em uma plataforma que a gente vai conversar aqui só sobre isso, só sobre precificação, do quão importante é isso. Você vai conhecer muitos vendedores, se é que você aí que está nos assistindo não é um desses vendedores, que vende, bate meta, mas no fundo o lucro mesmo não sobra no bolso. Tem alguma coisa errada com a tua precificação do teu produto ou do teu serviço. Albert, qual é o limite entre o cliente tem sempre razão e a minha empresa precisa sobreviver? É uma coisa muito comum que a gente vê hoje em dia. Eu acredito até que isso esteja mudando, mas era uma coisa que antigamente era assim: o cliente tem sempre razão, então eu tenho que sempre atender aquilo que o cliente quer, senão eu perco venda, eu perco público. Então qual que é o limite disso? Até que ponto eu posso ser flexível e até que ponto eu tenho que falar, olha, é isso e não dá mais? Isso é uma questão, Márcio, de posicionamento de mercado. Tá? Você não barganha o preço, por exemplo, de um carro de luxo, de uma Lamborghini, você não consegue parcelar num cartão de crédito com desconto e tudo mais, e simplesmente não existe essa possibilidade porque eles estão bem posicionados no mercado. Eu diria que esse posicionamento ele começa com o teu brand, que é a tua criação da marca, e principalmente com a tua argumentação do
do quão importante é a tua solução, seja de serviço ou de produto, para aquele mercado. Tá? Então, a partir do momento que eu começo a trabalhar com o cliente, o posicionamento dele, a credibilidade do produto dele, eu faço uma apresentação desse serviço que o próprio cliente consumidor, ele vai se sentir envergonhado de pedir desconto, por conta da quantidade de possibilidades que eles vão dar. Agora, uma dica prática, simples, para você colocar em prática já a partir de hoje, você que é vendedor e empreendedor. Não venda o seu produto ou o seu serviço. Você vende a solução que o seu produto traz e a solução que o seu serviço traz para aquele cliente. Enumere, coloque lá 10 características que vão mudar na vida desse cliente a partir do momento que ele consumiu o teu produto. Se ficar claro para ele o valor do produto, você não vai precisar se preocupar com o preço. E assim, se ele demonstrar ali algum tipo de resistência, você sabe que aquele cliente que você errou em buscar o cliente, que não era o seu cliente ideal. Então, se posicione. Essa história do cliente tem sempre a razão, realmente, há muitos anos que eu não concordo com isso. Então, eu tenho até onde o meu produto vai e a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem serviços, principalmente quem trabalha com serviços, que quando ele começa a resolver todas as demandas do cliente e mudar as características da própria empresa, quando você vê, ele já está perdendo o seu brand, ele está perdendo o seu posicionamento de marca e está trabalhando só apagando incêndios, vamos dizer assim. Albert, agora falando sobre o seu empreendimento, né, que ainda é na área de vendas, o Hopeflix, a gente falou no comecinho do programa, você citou agora há pouco. O que é o Hopeflix, como é que ele funciona? Cara, que legal, o Hopeflix é um sonho realizado, né? Eu entendo, eu sou filho de camelôs, vendo desde os meus 13 anos de idade, sempre trabalhei com vendas, sempre tive nesse meio e uma coisa que eu sempre quis foi disseminar essa informação de uma forma democrática. Porque quando você aprende a vender, independente do teu produto ou do teu serviço, você ganha uma independência e uma qualidade, vamos dizer assim, de vida e uma dignidade que às vezes demora muito para você conseguir isso em outras profissões. Então, uma forma que eu achei de conectar as pessoas foi através de uma plataforma que é um streaming, na verdade, né? Esse streaming, ele está online já e lá todo mês são lançados cursos que têm a ver com a vida do vendedor ou do empreendedor. Então já tem lá o meu curso que é o Toque de Midas Comercial, né? Onde você encosta depois daquele curso vira ouro. O curso Midas era um rei, né? Só pra gente colocar que tudo que ele tocava virava ouro, né? Exatamente, Midas era um rei que tudo tocava virava ouro e eu recebi esse apelido num treinamento. Quando foram me chamar no palco eu gostei desse apelido. Albert Guedes, o Toque de Midas das vendas. Aí eu gostei e assumi isso até como título do meu curso. Tem o curso de precificação do Alexandre Moura, que é um grande gênio da gestão financeira. Tem do Guilherme Nascentes também, de comunicação persuasiva. Tem vários outros cursos lá, né, que senão a gente falaria muito deles aqui. Mas basicamente a Hopeflix é isso. É uma forma de você democratizar o acesso às informações e ser aquela solução para as pessoas que estão um pouco perdidas, que não sabem por onde começar, até que tipo de consultoria buscar, como precificar o seu produto. Então tem essa solução que a gente criou, aí foi um trabalho árduo e que acaba sendo uma síntese aí dessas quase 2 décadas que eu tenho de experiência no ramo de vendas, para popularizar isso mesmo, para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de informação. Bom, a gente vai para o intervalo agora rapidinho e na volta a gente vai continuar conversando sobre vendas, que é o tema de hoje da nossa entrevista especial. Não sai daí não, é rapidinho. Promessa é dívida, como eu falei, o intervalo foi rapidinho, né? A gente está de volta e a nossa entrevista especial de hoje é sobre vendas. E a gente está conversando com o Albert Guedes, que é especialista em vendas, ele que tem vários cursos aí voltados para essa área de vendas. Albert, retomando então o que a gente estava conversando um pouco mais cedo com relação a todo o erro que os vendedores costumam cometer, né? E qual que é o caminho certo da venda? Como é que aquela pessoa que está começando agora e abrindo uma empresa, principalmente, pode ter uma venda de sucesso? Afinal de contas, além da questão da venda, ele também está
prestando atenção ali na administração da empresa, na organização de outras coisas? Olha, eu costumo dizer que você tem que ter 3 aspectos que você tem que ter muita atenção para as vendas. Primeiro, você tem que, como eu disse, você que está começando agora, trabalhar uma lista de prospecção. Então, independente de qual é o seu produto ou seu serviço, primeira coisa que você vai fazer para começar a sua estrutura de vendas é fazer uma lista de possíveis clientes e você vai colocar o máximo de pessoas possíveis, de empresas possíveis, de possibilidades possíveis para que você possa ter a matéria-prima do vendedor, que é contatos, que é leads, ok? Então esse seria o primeiro passo para você ter sucesso em vendas. O segundo passo, dividir a sua meta e começar a fazer essas reuniões, essas apresentações da tua oportunidade de forma progressiva, diariamente. Tá? Então, o sucesso de um vendedor ele está diretamente ligado à quantidade de possibilidades que ele tem de negociação e à carteira de clientes que ele tem. Tá? Por último, eu diria que você tem que pensar num produto, ou pelo menos numa esteira de produto, que você possa gerar uma fidelidade com o teu cliente, que ele possa comprar de você um produto inicial, depois um outro produto, depois um outro produto, né, que hoje é comumente chamado como upsell, downsell. Então, cria dentro da tua empresa, presta atenção se você tem uma esteira de clientes para que você possa fazer com que ele vire o teu consumidor recorrente. Então, sempre que eu começo uma consultoria em alguma empresa, ou que eu vou dar alguma orientação ou mentoria, eu costumo partir desse princípio. Eu coloco as pessoas para centralizarem em uma planilha todas as possibilidades que eles têm. Se é venda para empresas, você vai listar todas as empresas que são possíveis clientes. Se é venda para pessoas, você vai listar o máximo de pessoas que você consegue. E aí, isso vai virar uma constante. Alimentação de leads, apresentação de oportunidade, fechamento de contratos. Albert, o que é um sucesso em vendas? É o volume de vendas? É o volume que eu arrecado em vendas? É o número de clientes que eu tenho? Qual desses pontos que um empreendedor pode olhar e falar assim, eu sou um vendedor de sucesso, a minha empresa é um sucesso? Liquidez. Tá? Liquidez. O que é liquidez? É o que sobra efetivamente no caixa da empresa depois que a operação toda aconteceu. Infelizmente, tem produtos que têm uma liquidez muito baixa e você precisa de um volume muito alto. Tem produtos que têm uma liquidez muito grande, só que é um produto com ticket médio muito alto e aí você demora muito para vender um imóvel, por exemplo. Tem uma boa margem de lucro? Muitas vezes tem, mas não é todo mundo que consegue, todo corretor que consegue vender um imóvel por dia. Então eu diria para você focar no que sobra de resultado final. Tentar equalizar esses 2 parâmetros. Tá? E aí, essa conta volta naquela nossa conversa da precificação. Você tem que simplificar os teus processos para saber o quanto você está gastando para conquistar esse cliente e, principalmente, você tem que ajustar a tua estratégia de vendas para ver se você consegue escalar isso para mais pessoas possíveis. Então, dependendo do produto, pode ser quantidade, como você falou, volume. Dependendo do produto, pode ser sim dinheiro, né? Volume de negociações. Mas eu diria que assim, para um vendedor de sucesso é aquele que consegue fazer, dentro da lógica da venda dele, do produto dele, sobrar mais dinheiro mesmo como lucro real. E o que o vendedor tem que ficar atento com relação ao cliente? Quando ele está ali na frente do cliente negociando, o que ele tem que observar? Comportamento do cliente, tom de voz do cliente, o que ele está passando? Isso, na verdade, é uma ciência, né? Vender é muito interessante por conta disso. Eu sou suspeito para falar que eu sou extremamente apaixonado por essas conexões que a gente gera nessas negociações e eu diria que existem vários sinais, tá? Físicos, através de tom de voz, de olhar, que você consegue perceber se o cliente já gerou contigo o que nós chamamos no meio comercial de rapport.
que é uma conexão entre você e o vendedor. Existem técnicas para isso, vale a pena você buscar informações, estudar sobre isso. E o que você deveria realmente prestar atenção no teu cliente é se ele está conectado contigo, se ele está conectado com o teu propósito para que você consiga desenvolver uma venda. Se você sentir que está distoante a energia, o cliente está falando muito rápido, você está falando muito baixo, muito devagar, o cliente está falando muito alto, você está falando muito baixo. Enfim, se você sente que a gente até tem uma expressão para isso, né, que o santo não bateu, existem técnicas para você modelar isso. Tá? Então presta atenção nas reações do teu cliente e também nas suas reações. Isso é muito importante, Márcio. Às vezes o vendedor ele negligencia a principal ferramenta de um vendedor. Você sabe qual que é a principal ferramenta de um vendedor? O sorriso. Por incrível que pareça, às vezes ele está falando com o cliente, ele está carrancudo, ou ele acha que ele está numa postura receptiva e ele está agressivo, de forma não verbal, né? Então, presta atenção nas reações, na posição do teu cliente, mas também se tem uma autoanálise, se analise para você ver se você está realmente preparado para entrar naquela negociação. Albert, por muito tempo as pessoas colocaram vendas como uma questão de um jogo de truco, que todo mundo fica blefando, né? O cliente finge que não precisa tanto daquele produto e o vendedor, em alguns casos, finge que não precisa vender e vira aquele embate. A gente sabe que os tempos estão mudando. Com relação a isso, qual que é a importância da transparência numa venda? Essa honestidade não só com relação ao produto, mas a honestidade com relação àquilo que você está prestando para o cliente e você também entender o lado do cliente. Sim. Olha, eu digo para ti, Márcio, que ainda existe muitos vendedores e clientes que se posicionam assim, viu? Como se fosse um jogo de truco, um jogo de pôquer. Inclusive, a maioria dos vendedores são bons jogadores de truco, bons jogadores de pôquer. Mas quando você entra nesse jogo, vamos dizer assim, é uma seara perigosa, porque você pode está perdendo a oportunidade de manter aquilo que eu comentei contigo, que é um relacionamento com o seu cliente. E esses relacionamentos, na verdade, o vendedor que ele está focado em fazer uma venda, ele pode sim gerar essa negociação e esse ambiente de jogo, mas isso ofusca aí o que a gente chama de relacionamento mesmo no meio comercial. Quando você consegue parar de pensar naquele cliente como um número e pensar que ele pode virar um colega seu, um amigo ou um consumidor até que pode ser um vendedor para você, porque se eu te vendo algo que nós geramos um relacionamento e eu gero uma solução genuína na sua vida, você acaba virando o meu vendedor também, porque você vai me divulgar para outras pessoas. Então, cada cliente em potencial pode ser um novo vendedor do seu produto. Quando você começar a pensar nisso e parar de trabalhar com joguinhos emocionais, você vai ter mais resultado. Tá? Então, foca, ao invés de vender para o teu cliente um determinado produto ou serviço, foca em gerar um relacionamento, até despretensioso às vezes. As melhores vendas que eu fiz foram assim. E eu costumo dizer que, se você é vendedor, está nos assistindo, o melhor vendedor, Márcio, ele é aquele que ele não vende. As pessoas é que querem comprar dele. Eu costumo dizer isso. Eu não vendo os produtos, eu divulgo. Agora, muitas pessoas querem comprar os meus produtos, os produtos que eu represento, porque eu faço isso de forma genuína, gerando relacionamentos. Albert, a gente está chegando ao fim do nosso programa e eu não poderia encerrar sem te pedir que você desse algumas dicas para quem está iniciando nas vendas. Rapidinho, a gente está no finalzinho, mas a partir de tudo que você vivenciou, o que essas pessoas que estão começando, principalmente, o que elas têm que ficar atentas aí com relação às vendas? Ótimo. Então, para ser prático, tá, que eu costumo bater muito nessa tecla, eu tenho uma cobrança para comigo mesmo, que as minhas informações têm que mudar o resultado daquelas pessoas imediatamente.
Tá? Apesar de gostar de treinamentos motivacionais e tudo mais, não é o estilo de treinamento que eu dou. Eu dou treinamento prático para que você pegue as informações, coloque em prática e consiga vender mais a partir daquele momento. E tenho vários feedbacks e depoimentos aí nas minhas redes sociais que atestam isso. Então eu diria para você que está nos assistindo que você tem que investir em 3 aspectos básicos para você ser um bom vendedor, para você ser um bom comercial. Primeiro aspecto básico, network. Esteja onde empresários estão, esteja onde o seu cliente potencial está. Vendedor não ganha dinheiro dentro de casa. Você tem que estar na rua, tem que estar negociando, tem que estar se expondo, tem que estar em jantares, tem que estar em almoços, enfim. Network vai ser uma das bases do seu sucesso. Segundo, conhecimento especializado. Tá? Estude o seu mercado. Não adianta você ser um especialista em tudo, não funciona assim. Tá? Eu costumo brincar e falar que quando a gente era da fase... Opa, voltar. Segundo, conhecimento especializado. Tá? Eu costumo usar uma brincadeira que no tempo de escola, quando a gente ia mal em matemática, a gente tinha que estudar matemática para melhorar a matemática, né? Quando a gente ia mal em português, a gente tinha que estudar português para ficar bom em português. Nesse caso, no meio comercial, não. Se você é bom em prospectar cliente e não é bom no pós-venda, fique muito bom em prospectar até o ponto que você possa contratar alguma pessoa para fazer o teu pós-venda. Se o contrário acontecer, faça isso também. Então se especialize numa área comercial, no mercado, num nicho, num tipo de produto, se for high ticket, se for produtos com ticket médio mais baixo, se especialize nisso, tá? E por último, não menos importante, é uma dica de ouro, Márcio. Essa dica é para todos os empreendedores. Invista em sentir-se bem. Se você tem lá aquele probleminha que está te incomodando, vai lá e resolva. Se você tem lá algo que está fazendo você acordar um pouco mais estressado, vá lá e resolva. O resultado de um vendedor e de um empreendedor de sucesso está muito linkado à sua energia pessoal, à sua motivação. Né? Tanto que o meu bordão no Instagram é bom dia dispostos, avante dispostos. Então trabalhe o seu dia para que você esteja sempre disposto. Se tem aquelas coisinhas pequenas que estão te incomodando, vá lá e resolva. Invista em sentir-se bem. Então resumindo, network, conhecimento especializado e sentir-se bem, quanto mais melhor. Seria essa as dicas. Albert Guedes, especialista em vendas. Olha, essa entrevista foi bacana, viu? Deu para aprender muita coisa. Obrigado, viu? Que bom, eu fico lisonjeado de estar aqui, muito feliz mesmo. O acesso a Hopeflix pode ser feito pelo link que está na bio do meu Instagram. Tá? O meu Instagram é Albert Guedes Oficial e o link é hopeflix.ensinio.com. Lá vocês terão acesso aí a vários cursos que estão sendo alimentados todos os meses por menos de R$2 por dia. Então eu espero poder contribuir aí com as minhas informações. Tá certo. Propaganda feita. Como bom vendedor, né? Não podia perder a oportunidade. Mas obrigado pela sua participação. Foi um prazer, viu? Obrigado. Valeu. Para você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. A entrevista especial vai ficando por aqui. Se você perdeu algum ponto, não se preocupe. É só procurar a gente no YouTube, Canal Empreender, e também nas nossas redes sociais, @Canal Empreender no Instagram. A gente se encontra. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio. Tchau!